Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Salmo 117, 1, 2. Exaltar a Deus é reconhecer que Ele é tremendo em nossas vidas. Exaltar a Deus é colocá-lo num lugar de grande glória no nosso viver. E nós temos tudo para isso. Ele nos deu a vida. Ele nos deu o ar que respiramos. E é por isso que nós temos todos os motivos do mundo para exaltar o nome desse Deus que é tão poderoso e tão grandioso em nossas vidas. Vamos orar? Senhor, em Tua presença, Senhor, exaltamos o Teu nome, Pai. Te louvamos, ó Senhor, e dizemos que o Senhor é santo e que o Senhor tem toda a liberdade, ó Pai, e livre acesso, Senhor, no nosso viver e nas nossas vidas. Senhor, toma conta do nosso viver, toma conta de nós. Guia-nos, ó Senhor, para o melhor da Tua obra, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos exaltar o nome do Senhor. Tu és santo. Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por ele eu viverei.
Santo, santo é o nome do nosso Deus. E é esse Deus que é santo, que é grande e poderoso, que nós exaltamos. Te exaltamos sobre um trono de louvores, te exaltamos, ó Senhor. Todos os louvores subirão diante do teu trono, ó Senhor. Te exaltamos sobre um trono de louvores, te exaltamos, ó Senhor. Todos os louvores subirão diante do teu trono, ó Senhor. Suave incenso a ti, Senhor. Louvor e glória pra sempre darei ao que está sentado sobre o trono de meu Deus. Te exaltamos sobre um trono de louvores, te exaltamos, ó Senhor. Todos os louvores subirão diante do teu trono, ó Senhor. Suave incenso a ti, Senhor. Louvor e glória pra sempre darei ao que está sentado sobre o trono de meu Deus. Majestosamente reina sem igual, tu és o poderoso Deus. Te adorarei, te exaltarei, tu és o rei sobre o meu coração. Majestosamente reina sem igual, tu és o poderoso Deus. Te adorarei, te exaltarei, tu és o rei sobre o meu coração. Te exaltamos sobre um trono de louvores, te exaltamos, ó Senhor. Todos os louvores subirão diante do teu trono, ó Senhor. Te exaltamos sobre um trono de louvores, te exaltamos, ó Senhor. Todos os louvores subirão diante do teu trono, ó Senhor. Amém. Glórias a Deus. Exaltamos a esse Deus que nos deu seu único Filho para nos salvar de todo pecado. E Ele o fez grande e o colocou sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome. Ele abriu mão de toda a glória, abriu mão da grandeza, abriu mão do trono, simplesmente para nos salvar. Vamos exaltar o nome desse Deus. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte e morte
debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e assim mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Exaltamos ao Senhor, Pai, e bendizemos, Senhor, e glorificamos, porque só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de receber todo o nosso louvor. Bom, irmãos, então agora a gente tem o privilégio, tem a oportunidade de ofertar ao Senhor, de entregar a Ele a nossa oferta de coração, a nossa gratidão e ofertar também os nossos bens. Você pode fazer isso através das contas da igreja que são colocadas aqui. Você pode fazer pela internet, pode fazer o depósito. Se tiver uma dificuldade, pode fazer contato com a tesouraria. Alguém fará contato com você, te ajudará a fazer a contribuição.
E falo com os irmãos que de alguma forma passam por alguma dificuldade. Você não precisa fazer nenhum sacrifício para isso, mas aquele irmão que tem sido abençoado, mesmo no momento difícil que a gente vive, de quarentena, de isolamento, se Deus tem te abençoado, faça isso, abençoe, oferte, abençoe o irmão, olhe para o lado, faça a sua contribuição também para o irmão que precisa de ajuda, mas principalmente a todos nós, vamos nos colocar diante de Deus e agradecer a Ele pelo bem, por todo o bem que Ele tem feito por nós. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus damos glória, a Deus damos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus demos glórias pelas bênçãos sem fim. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Pelas bênçãos sem fim. Te agradecemos, Pai, porque suas bênçãos, Senhor,
chegarão até nós, Deus. Muito obrigado, Senhor, por tua mão salvadora, que nos tirou, que nos livrou do pecado e nos levou a Ti através de Jesus. Te cultuamos, Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor se ofereceu, derramou o seu sangue por nós, e hoje nós podemos ser chamados filhos Teus, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque podemos contribuir com a sua casa, com a sua causa. Obrigado porque o Senhor tem nos dado esse privilégio, Deus. Obrigado porque o Senhor nos permite também abençoar outros irmãos, abençoar outras pessoas, Pai, outras comunidades. Obrigado porque o Senhor tem usado a Tua igreja, Pai, para levar o Teu amor a outras casas, Deus, para levar o Teu amor ao necessitado, aos necessitados que estão espalhados pelo mundo, Deus. Te cultuamos e Te engrandecemos através de Jesus, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso intercessor. Amém, Pai.
Boa noite, irmãos. Eu quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Essa semana nós tivemos alguns acontecimentos muito tristes na vida da nossa igreja, e os irmãos já estão sabendo. Uma delas foi o falecimento da nossa irmã Inês. A nossa irmã Inês ficou pouco tempo com a gente, né? Nós desfrutamos da companhia dela, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito alegre e de uma fé muito firme no Senhor, mas o Senhor achou que o tempo dela nesse mundo foi suficiente, e na sabedoria do Senhor Ele achou que Ele deveria levá-la. O Senhor, Ele é o dono, como a gente sempre diz, da nossa vida, e também é o dono da nossa morte. E o dia que o Senhor quiser nos levar, quem é que pode nos deter, não é verdade? Nós só podemos reconhecer o direito que o Senhor tem sobre a nossa vida, de fazer dela o que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. E cumpre a nós simplesmente pedirmos ao Senhor que console aqueles que ficaram, para que eles tenham esperança vinda do Senhor, de que um dia a alegria ainda vai voltar na vida deles, eles vão sorrir novamente. Mas isso é uma obra que só Deus pode fazer no coração. Nós não temos palavras, e nem é essa a nossa intenção. Estamos juntos com a família, sofrendo juntamente com eles. Os irmãos da igreja ficaram muito tristes quando souberam, e a nossa oração é que Deus abençoe ricamente a vida dessa família. Vamos orar por eles? Ó Deus, eu coloco diante do Senhor a vida da família da Malde, da Tânia, pedindo ao Senhor que dê toda a consolação. Abençoe elas, os seus irmãos, seus parentes, as pessoas que certamente estão muito tristes nesse momento, mas eu clamo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor, que é o Deus de toda consolação, traga sobre essa família a palavra da consolação e a obra da consolação que elas necessitam. Nós clamamos ao Senhor e pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor refaça as emoções e o coração das nossas irmãs. E clamamos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, também temos notícias boas. Antes de falar uma notícia boa, deixa eu só agradecer aos irmãos pelas homenagens do domingo passado. Muito obrigado, eu fiquei muito feliz, né? Fiquei muito emocionado. Os irmãos que tiveram o trabalho, né? Foi muito mais do que eu mereço, e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Fiquei muito feliz e agradeço muito aos irmãos por terem feito aquilo. E outra coisa também, uma boa notícia, agora sim, a boa notícia, é que na semana passada nós tivemos uma reunião no final da semana com o pessoal da Comissão de Construção, e aprovamos o orçamento para a continuidade da nossa construção. Os irmãos se lembram que um pouquinho antes, né, da gente sair do nosso templo por conta dessa pandemia, nós estávamos falando a respeito disso, né, que nós tínhamos recebido uma palavra da prefeitura, né, de uma permissão de construir, mas aí veio a pandemia, e aí nós, né, tivemos todo esse problema, mas continuamos trabalhando na questão de orçamentos e buscando vários orçamentos, e chegamos a um orçamento que nos agradou. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas já definimos, já conversamos, né, com o engenheiro, e agora é só uma questão de tempo, né? Eu creio que poucos dias. Estamos assim, gostamos do valor, estamos discutindo alguns pequenos detalhes ainda de preço, e o que está mais assim discutível é a lista de tarefas, né, que o engenheiro vai fazer. Então há uma pequena discussão sobre isso, né? O que exatamente ele vai fazer? É uma infinidade de coisas, né? Para levantar as paredes e cobrir, tem todo um conjunto de atividades. E aí a gente está discutindo, então, para saber exatamente o que ele vai fazer. Mas já está certo, ele já falamos com ele, nós queremos contratá-lo, ele já está disposto. Só acertar essas questões burocráticas, nós acreditamos que nos próximos dias vamos iniciar. Provavelmente vamos iniciar fazendo primeiro o projeto de bombeiro, né? Antes de levantar e cobrir, é bem provável que a gente comece pelo projeto de bombeiro. Durante esse tempo também nós aproveitamos esse período para fazer o projeto de bombeiro, aprovamos o projeto, né, junto aos bombeiros, e a gente achou de bom senso começar por esse projeto, até porque isso vai ajudar a gente no retorno, né, para o nosso templo, portanto as obras que vão agradar o bombeiro,
e que vão ser importantes na fiscalização que o bombeiro vai fazer, tá bom? Então, estamos avançando, esperemos no Senhor que nos próximos dias a gente tenha novidades aí para os irmãos. Fiquem aguardando e estamos agora só dependendo da última palavra do engenheiro a respeito disso, tá joia? Muito bem, irmãos. Fora isso, eu creio que podemos então falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Nós estamos falando em Zacarias e quero ler com vocês aqui Zacarias capítulo 8. Nós lemos o capítulo 7 no domingo passado, os irmãos se lembram, e agora quero ler o capítulo 8 com vocês. Vamos lá comigo? Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, zelo por Sião, com grande zelo e com grande indignação, por ela estou zelando. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á cidade da verdade, e o nome do Senhor dos Exércitos, o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na sua mão o seu cajado, por causa da muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se isso for maravilhoso aos olhos do resto desse povo, naqueles dias, acaso será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e os trarei, e eles habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Bem, vamos falar um pouquinho a respeito de Zacarias, capítulo 8. Os irmãos sabem que nós temos falado a respeito do período da restauração. Nós já falamos a respeito de Ageu. E os irmãos sabem que Ageu, né, nós pregamos bastante em Ageu. Ageu foi aquele que reclamou com o povo que eles estavam, cada um cuidando da sua casa, né, colocando painel nas paredes da casa, painéis de madeira, e o templo do Senhor estava em ruínas. Ele tinha, Ageu, profetizado ao povo e conclamado o povo para a reconstrução do templo. O povo acabou então obedecendo a palavra do Senhor e voltou então à construção do templo. Agora, finalmente, o templo estava sendo edificado. Esse templo levou alguns anos, né, para ser edificado, e na época de Zacarias, a edificação, a obra de aparelhamento do templo, a decoração, estava tudo sendo executado. O versículo 9, de Isaías, que nós não lemos, mas que fala exatamente a verdade de que o templo estava sendo reconstruído, diz assim: sejam fortes as mãos de todos vós, que nesses dias ouvis estas palavras das bocas dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Zacarias aqui está reconhecendo que realmente o povo resolveu cuidar da reconstrução do templo. Mas o que significa construir o templo? Quais são as implicações dessa construção do templo? A gente fala muito sobre a construção do templo, nós ainda vamos falar mais a respeito disso, porque em Zacarias ela não significa simplesmente construir um templo. Aliás, eu vou falar um pouquinho sobre isso agora, mas só para dizer que é muito mais do que eu vou falar aqui, né? Para Zacarias, a reconstrução do templo era o início do Apocalipse. Quando o templo estivesse construído, iria começar a era apocalíptica, o fim dos tempos chegaria. E o povo então entraria no reino de Deus finalmente. A construção do templo seria hoje como se fosse Jesus voltar e a gente ir para o céu, por exemplo, né? Seria um negócio super radical. Até hoje a gente ouve os pré-milenistas, os mais antigos vão se lembrar desse argumento, os pré-milenistas falando que Jesus vai voltar quando o templo de Jerusalém for construído, né? Eu pessoalmente não acredito nessa ideia, mas pode ser que seja verdade, não sei, pode ser que eu esteja errado, mas esse era um argumento pré-milenista que tinha muito sentido no Antigo Testamento. A ideia de que a construção do templo significava o início de uma nova era, de um novo tempo, e veio daí, portanto, a ideia
até hoje ainda ensinada por algumas linhas teológicas, de que quando o templo de Jerusalém for construído, não existe ainda o templo na região de Jerusalém, mas que quando o templo de Jerusalém for reconstruído, então Jesus voltaria, ok? Isso aparece mesmo em Zacarias, mas Zacarias não está pensando no templo hoje, claro, ele está pensando no seu próprio templo, naquela reconstrução que eles estavam levando a efeito em seu próprio templo. A questão aqui da construção do templo não é o prédio em si. De fato, o prédio precisava ser construído. Mas a questão é que quando se construía esse prédio, construía-se ele para ser uma casa de Deus. Deus viria morar nessa casa. É por isso que era preciso terminá-la, porque quando terminasse a casa, Deus viria então morar. Já pensou, por exemplo, se você soubesse que nós vamos construir um novo templo e que Deus viria morar nesse novo templo? Eu confesso aos irmãos que se eu soubesse que Deus viria morar nesse templo, né, em pessoa, eu acho que eu ia esquecer de prefeitura, ia esquecer tudo, né, ia fazer mutirão, eu ia fazer o mais rápido possível, né? Não haveria nada me impediria de terminar no menor tempo possível, a despeito de qualquer outra coisa, porque eu saberia que Deus estaria morando fisicamente nesse lugar. Era isso que Zacarias diz: quando o templo terminar, Deus vai morar entre vocês. A promessa é que Deus vem habitar no meio do povo. É claro, a gente sabe, né, que isso tem um sentido, talvez hoje nós temos a ideia de que isso tem um sentido muito mais espiritual, né? Zacarias e o seu povo provavelmente acreditavam que isso era literal, mas hoje nós sabemos que isso tem um sentido figurado. O templo foi terminado e Deus não veio pessoalmente habitar, até porque Deus não pode habitar em templos feitos por mãos humanas. Mas o próprio Deus diz isso em Zacarias. Ele fala que aquilo é uma figura, é apenas um símbolo de algo maior, né, de um outro templo, como nós falamos aqui na pregação retrasada, um outro templo que Deus está construindo, né, naquela nação, e que nesse outro templo, sim, ele habitaria. E esse outro templo, nós já sabemos, é a igreja de Jesus Cristo. Na igreja, sim, Deus vem para habitar, porque a igreja que é o templo de Deus. Mas Zacarias, né, ele ainda está no Velho Testamento, ele é um pouco literal ainda nas suas interpretações, e é por isso que ele diz isso lá no versículo 3, assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. É por isso que eles reconstruíam o templo, porque a esperança deles era que Deus viesse habitar em Jerusalém. O que significa ser a habitação de Deus? Né? O que é ser habitação de Deus? Nós falamos que Deus realmente veio habitar. Deus habita hoje na terra. O templo que ele construiu para que ele mesmo habitasse na terra, nós sabemos, é a igreja de Jesus, é o coração do seu povo. Nós imaginamos, e a ideia de Deus habitar na terra é exatamente essa. A gente imagina que Deus ele se aproxima de nós quando nós, por exemplo, estamos fazendo uma atividade religiosa. Por exemplo, quando você ora, então Deus se aproxima de você. Ou quando você lê a palavra, então Deus se aproxima de você. E aí quando você não está orando, é como se Deus ele se afastasse, ele voltasse para o lugar dele, né? Mas não é assim. A ideia da habitação de Deus é de que Deus está constantemente conosco. Não é só quando eu oro, não é só quando eu leio a Bíblia, mesmo quando eu não estou fazendo essas coisas, Ele está comigo. É a ideia da habitação, Ele está permanentemente conosco. Todos os dias, 24 horas por dia. Né? Não apenas enquanto estamos exercendo alguma atividade religiosa. Uma coisa que eu aprendi, né, quando eu era criança, e eu lutei muito para quebrar esse conceito, hoje eu aprendi que isso não está certo, é, por exemplo, você se concentrar para orar. Né? Você já ouviu isso? Que para orar você tem que se concentrar. Eu não faço nenhum esforço para me concentrar, porque quando eu estou orando, Deus está me ouvindo. Não é porque eu me concentro, né? Tem gente que faz aquela força, né? Você não precisa se concentrar para falar com Deus, basta falar. Esse é o conceito da habitação de Deus. Ele veio para habitar com você, Ele veio para habitar comigo. Então, por essa razão, não há necessidade de buscar, né? De você tentar alcançar Deus pela concentração ou por qualquer outro meio, porque Deus já está conosco. Basta que você fale com Ele. Se você falar com Ele, Ele te ouve imediatamente. É o que Isaías diz em 65:24, quando ele anuncia: e será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei.
Ou seja, a presença de Deus e Ele nos ouvir e a comunicação que Ele mantém conosco é 24 horas por dia, 7 dias por semana. É assim que funciona a habitação de Deus entre nós. Na prática funciona assim. Primeiro, eu edifico um altar para o Senhor, porque o Senhor não vem habitar se eu não edificar o altar. É por isso que eu preciso edificar o altar. E daí vem o conceito, né, da nossa, digamos, da nossa campanha, né, ideológica, se a gente pode chamar assim, de trabalhar com o tema da reedificação, né? Por quê? Porque a primeira coisa e a mais importante de todas é edificarmos um altar para o Senhor. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que abrir o meu coração para o Senhor. Eu preciso me dispor para o Senhor. Eu me dou a Ele para amá-lo e para servi-lo. Eu busco o Senhor na sua palavra, eu busco o Senhor na oração, ou seja, através dessas atitudes, né? E principalmente a atitude do meu coração de querer o Senhor na minha vida, eu construo, portanto, um altar para Ele. Aí depois, o que acontece? O Senhor, tendo um altar onde Ele pode habitar, Ele vem a mim e Ele então começa a habitar em mim. E Ele então passa a fazer de nossas vidas a sua habitação. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a Ele e faremos nele morada. A palavra linda que Jesus diz, né? Ela confirma aquilo que Zacarias tinha dito. Realmente Deus vem fazer morada entre nós. Ele faz morada em nossos corações e em nós como igreja. Gente, não há mais nada para se querer nessa vida. Eu sei que você deve ter muitos sonhos e muitos planos, mas você não precisa querer mais nada. Quem atinge o nível de ser uma morada de Deus neste mundo, chegou ao máximo que uma pessoa pode atingir em termos de humanidade nessa vida. Ser morada de Deus é algo tão incrível, é algo tão maravilhoso que chega a ser inacreditável. Inacreditável. O povo de Judá estava passando por uma fase muito difícil. Nós temos falado a respeito disso, né? As dificuldades. Estamos estudando, por exemplo, a reconstrução dos muros com Neemias. E os irmãos estão vendo a dificuldade do povo, a luta que o povo estava vivendo. E não era só os muros, estava tudo em ruínas, né? As fazendas precisavam ser replantadas, e para isso tinham que ser aradas novamente. Então tinha mato, tinha fazenda que eu acho que tinha até floresta, né? Já hoje. Nas fazendas. Então o povo estava reconstruindo a nação com muita dificuldade. E quando se falava que aquilo ainda seria próspero, né? Uma nação próspera, uma nação feliz, alegre, talvez o povo até achasse que isso seria uma coisa impossível, mas Deus sabia que isso ainda iria acontecer. Era uma fase difícil, mas Deus, quando olhava para o futuro, Ele via esse futuro glorioso. E é interessante que o versículo 6, ele coloca aqui um contraste, não é? Do povo nem acreditar de que isso poderia acontecer. Ele fala assim: se isto for maravilhoso aos olhos do restante desse povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Literalmente o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: é tão incrível que vocês nem vão acreditar, mas eu acredito, Deus diz, né? Ainda bem que Deus acredita. Às vezes Deus vai fazer uma obra em nossas vidas que às vezes nem nós mesmos acreditamos, mas graças a Deus que Deus é maior até do que a nossa pequena fé. Literalmente Deus diz: eu farei na vida de vocês algo tão inacreditável. Vocês não acreditam, mas eu acredito naquilo que eu farei. Que obra maravilhosa, afinal, é essa que Deus faz na vida daquele que constrói um altar para Ele? Eu quero mostrar para vocês que 3 coisas acontecem na vida de uma pessoa que constrói um altar para Deus em sua vida. Primeiro, essa pessoa recebe um novo nome. O versículo 3 diz: assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Veja que Deus vai mudar o nome. Por que vai mudar o nome? Na Bíblia tem muito essa história, né, de mudar o nome. O nome, a questão do nome é muito importante na palavra de Deus. O que significa o nome? Na Bíblia o nome, ele significa o que a pessoa é. Vocês sabem, né, que na Bíblia as pessoas sempre recebem o nome por aquilo que elas são. Elas têm a característica do nome.
É por isso que quando as pessoas, por exemplo, mudavam de característica, mudava também o nome. Fosse bom ou fosse para ruim, né? Por exemplo, havia um nome Lo-Ammi, que significa não é o meu povo. As pessoas recebiam nomes assim, né, que indicavam características delas próprias. Noemi, por exemplo, lembra da história de Ruth? Noemi, o nome Noemi significa doce. Mas aí ela ficou tão triste pela perda do marido e dos filhos, que ela própria mudou o nome. E ela passou a se chamar Mara. E Mara significa amarga. Graças a Deus que esse nome não pegou, né? Ninguém, se eu falo Mara aqui, ninguém conhece Mara, né? A gente conhece sempre por Noemi, mas na verdade o nome Mara, ela própria mudou o seu nome por causa da situação dela. Era aquilo que ela estava vivendo, era a sua característica pessoal. O nome tem a ver com a característica pessoal. Quer ver um outro exemplo? Na igreja de Jerusalém tinha um tal de José. E José, o nome dele era José, mas o nome dele foi mudado. Ninguém conhecia ele por José. E nem você conhece ele como José. Você o conhece como Barnabé. Mas quando ele chegou na igreja de Jerusalém, o nome dele era José. As pessoas simplesmente mudaram o nome dele para Barnabé, porque Barnabé tinha mais a ver com aquilo que ele era. O nome, ele tinha que descrever a característica da pessoa. E não é por outro motivo que o Senhor Jesus tem o nome que tem. O nome Jesus significa salvação, porque é exatamente isso que Jesus é. Ele é o Salvador, ele é a salvação. Mudar o nome significa que nós somos aquilo que o nosso nome descreve. Você é o que o seu nome descreve. Essa é a ideia do nome na Bíblia. Efésios capítulo 3, verso 14 diz: por isso me ajoelho diante do Pai, de quem toda a família toma o nome. Olha que coisa linda. Você carrega o nome de Deus. Por quê? Porque você está identificado com Ele. Deus muda o seu nome, mas não apenas por uma mudança de nome, porque a mudança de nome significa o que você é, o seu novo eu, a sua nova identidade. A transformação de nossa vida é tão radical que nós precisamos receber um novo nome. Já não é mais o mesmo nome. Quando temos Cristo como Senhor de nossas vidas, nós ganhamos um novo nome. Significa que todo o nosso ser mudou. Qual que é o novo nome de Jerusalém? Zacarias diz: o novo nome de Jerusalém é Cidade Fiel. E o monte aonde Jerusalém está edificada chama-se agora, não era antes, mas agora vai se chamar o Monte Santo. Quando Deus habita conosco, Ele muda o nosso nome, ou seja, Ele muda o próprio significado da nossa vida. Deus dá um novo sentido, uma nova identidade para a nossa vida. É isso que acontece quando você constrói um altar para Deus no teu coração e deixa Deus habitar nele. Segunda coisa que acontece quando você constrói um altar para o Senhor e Deus habita em você, é que você ganha segurança e você ganha paz neste mundo. Os versículos 4 e 5 diz: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na sua mão o seu arrimo, ou o seu cajado, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Olha que coisa linda, uma cidade onde as pessoas estão na rua, com toda a segurança, velhos e crianças nas praças. Esse é um sinal de segurança, né? Você poder sair na rua, e mesmo aqueles grupos mais vulneráveis poderem andar nas ruas. Deus nos dá segurança porque Ele derrota todos os nossos inimigos. Nada pode destruir a obra de Deus em nossas vidas. Nada pode tirar de nós as coisas maravilhosas que Deus faz em nós, ou as coisas maravilhosas que Deus colocou em nossos corações. Nós não precisamos ter medo de nada. Tem muita gente com medo, né? Medo do futuro, medo do ladrão, medo da morte. Deus nos dá segurança. Eu tenho visto esse vírus deixar muita gente apavorada. Eu leio isso, né, nas redes sociais, ouço isso nos jornais, que a população está apavorada. Essa pandemia, irmãos, penso eu, ela é um teste para os verdadeiros cristãos. O que esse vírus pode fazer com você? Pense bem, o que ele pode fazer com você? Qual é a pior coisa que o vírus pode fazer com você? Ele pode tirar a sua vida? Mas a sua vida não é sua. Quando é que a sua vida é sua? Ela não te pertence, ela pertence ao Senhor, não é verdade? Você já perdeu a sua vida
quando você a entregou ao Senhor e a deixou nas mãos do Senhor para que o Senhor cuidasse dela. Se sua vida pertence ao Senhor, então nada do que você tem, nada pode ser tirado, seja pelo vírus, seja por qualquer outro evento catastrófico de nossas vidas. Tudo que nós temos e tudo que nós somos está nas mãos de Deus. Se você está firme e confiante no Senhor, então você passou no teste, né? E olha o que eu estou dizendo para vocês, nós estamos passando por um teste que, na minha opinião, é um teste pequeno. Coisas piores ainda virão pela frente, né? Nós estamos ainda passando por, eu imagino que seja um teste, mas ainda é uma primeira fase, digamos assim, né? Como nos videogames que os meninos gostam de jogar, o começo sempre é fácil. E eu imagino que nós estamos hoje num teste fácil. Mas eu tenho visto muita gente, já no fácil, fracassar. Você tem que ficar firme com o Senhor. Você tem que ficar confiante. Não tenha medo. Não tenha medo, porque o pior ainda está por vir. A palavra do Senhor, ela não é muito otimista quanto ao futuro da humanidade. E você precisa estar preparado para isso. Se você está firme, se você está confiante, se você não tem medo, né? Eu tenho o meu único medo, que eu confesso para os irmãos, o único medo que eu tenho é de passar alguma coisa para os outros, né? Porque eu respondo pela minha vida, mas eu não respondo pela vida dos outros, né? Então, se eu me sinto meio esquisito, né? A garganta meio ruim, espirrando, não sei, né? Eu não sei o que é isso, pode ser, eu acho que é gripe comum, por exemplo. Eu tenho medo de que seja um vírus, o corona, e vai passar para os outros, mas o medo é esse. O que vai fazer comigo, meu irmão? Qual é o pior que ele pode fazer por mim, né? O pior que ele pode fazer é me levar para a presença do Senhor. E como Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, se ele estivesse na presença do Senhor, partisse para estar na presença do Senhor, isso era infinitamente melhor. Isso é infinitamente melhor. O pior que o vírus pode fazer por mim, na verdade, é o objetivo da minha vida, é aquilo para o que eu vivo, que é estar na presença do Senhor. Não é assim? É para isso que funciona a nossa fé. Nós não temos medo. Quem tem Deus como habitação no seu próprio coração, não precisa ter medo. E a última coisa que eu quero destacar, quero terminar com ela, é que quando Deus habita entre nós e em nós, Deus nos dá um povo e nos dá uma família. Os versos 7 e 8 diz: assim diz o Senhor dos exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Deus nos dá uma família. É tão bom saber que eu não sou o único que busca e que está na presença de Deus, não é verdade? Você não é o único. Tem mais gente que quer estar com você, junto com Deus. Tem mais gente que quer a habitação de Deus. Eu imagino que se eu soubesse que Deus habita em algum lugar, né? Ah, Deus está habitando, vamos supor, sei lá, Deus habita em Osasco, vamos imaginar. Irmão, se eu soubesse que Deus habita em Osasco, eu confesso para os irmãos, eu ia mudar para lá, os irmãos me perdoem, né? Mas eu ia querer ficar perto dele, não é isso? Você não faria isso? E se eu fosse lá para estar perto de Deus, sabe o que eu iria descobrir? Eu iria descobrir que tem mais gente querendo ficar perto de Deus. Não sou só eu, tem muita gente que quer. E nós encontramos na presença de Deus, o povo de Deus. Os meus irmãos também amam a Deus. Os meus irmãos estão juntos nessa caminhada, junto comigo. E juntos nós formamos a família de Deus. Em Efésios 2,19, Paulo diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós somos membros da família de Deus. Nós fazemos um altar para Deus em nossas vidas particulares, mas também fazemos um altar para Deus como igreja. Como igreja, nós também estamos construindo um altar. Aliás, no Novo Testamento, o altar que nós fazemos como igreja, ele é até mais importante do que o altar pessoal. Escrevendo em Efésios, capítulo 2, verso 20, Paulo diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, e aqui a referência é a igreja, todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito.
O templo que está sendo edificado para a morada de Deus é a igreja. Quem não está em comunhão com o povo de Deus, e é por isso que João vai dizer isso, né? Aquele que não ama seu irmão e que não está em comunhão com o seu irmão é mentiroso. Porque agora Deus está construindo um novo templo e Ele usa as nossas vidas para fazer isso. Mas esse templo não é uma obra só na minha vida, é uma obra coletiva, é a igreja de Jesus Cristo. O povo de Deus reunido é que é esse novo santuário de Deus. Eu quero convidar os irmãos a, junto comigo, edificarmos um templo para o Senhor. Não um templo de alvenaria, né? Curiosamente, nós estamos fazendo isso e vamos fazer isso, né? Vamos edificar um templo de alvenaria, mas não é isso que é importante. O templo que nós vamos edificar para o Senhor é um templo espiritual. Como é que você pode contribuir para isso? Você contribuir com a sua própria vida. Cuide da habitação de Deus no seu próprio coração e aí traga essa experiência para partilhá-la conosco, para juntos sermos a casa de Deus neste mundo. Cada um de nós dá de si mesmo para que a casa do Senhor seja bonita e seja confortável para Ele, né? Tem muita gente querendo que a igreja, o culto, né, seja confortável para si. Não é para ele, não é para mim. Não sou eu que vou habitar nessa casa. É Deus que vai habitar nesse novo templo. E, irmãos, o novo templo é espiritual. Vem construir com a gente, vem participar dessa obra. Vamos junto, né? Tem gente que às vezes não liga para a igreja, tem gente que às vezes sai da igreja com uma facilidade enorme, não é? Não tem amor pela igreja. Irmãos, a igreja é uma obra que Deus está fazendo neste mundo. Você não pode servir a Deus se você não serve a sua igreja, porque a igreja é que é o templo que o Senhor Deus está construindo nesse mundo para a morada dele próprio através do Espírito Santo. É a igreja. Então você não pode ter relacionamento com Deus e ter falta de comunhão com a sua igreja. Eu o convido para estar conosco, para participar conosco e para que juntos nós construamos essa casa que é a casa de Deus. A casa de Deus é a igreja de Cristo reunida para adorá-lo. Participe com a gente dessa obra e fique junto com a gente. Esse é o templo que nós estamos construindo, ou melhor ainda, que Deus está construindo através de nossas vidas, para que Ele mesmo possa habitar neste mundo. Deus vai morar no Baeta Neves, sabia disso? Ele vem morar, eu tenho falado dele morar em Osasco, né, por exemplo. Não é tão longe não, ele vai morar no Baeta Neves. E sabe como é que ele vai morar no Baeta Neves? Quando nós como igreja construirmos uma casa para Ele. A casa espiritual, que é a junção ou a reunião de todos os nossos corações, num só templo, num só altar dedicado para o Senhor. Amém? Que Deus o abençoe. Ore comigo. Senhor, eu coloco agora diante do Senhor as nossas vidas e peço a Ti, Senhor, que nos ajudes a entender essa palavra. O Senhor está fazendo algo, Deus. O Senhor está fazendo algo na minha vida. Eu tenho sentido isso. A cada dia que caminho contigo, eu vejo que o Senhor faz uma obra no meu coração. Mas fico feliz de saber que não é somente no meu coração. O Senhor também está fazendo algo no coração dos meus irmãos, Pai. E é bom saber que há muita gente, ó Pai, na qual o Senhor tem trabalhado, porque o Senhor está preparando as pedras para edificar uma casa, edificar um altar, aonde o Senhor mesmo vai habitar. Que lindo, ó Pai, que Zacarias, já no Antigo Testamento, tenha profetizado isso. E nós estamos vendo isso com nossos próprios olhos. O cumprimento de uma profecia que nem Zacarias entendeu, mas que hoje podemos ver. Deus está fazendo um templo aqui no Baeta Neves, usando as nossas vidas, ó Pai. E não é esse templo que estamos construindo, ele apenas simboliza, representa algo muito maior e muito mais profundo. A igreja que Cristo está edificando, a igreja espiritual, que são os nossos próprios corações, as nossas próprias almas, vidas entregues e rendidas aos pés do Senhor, e que vêm até aqui para se juntarem e juntas formarem o altar de Jesus aqui no Baeta Neves. Ó Deus, faz isso mesmo, Senhor. Edifica a tua casa neste bairro e usa as nossas vidas para isso. Estamos à tua disposição. E que o Senhor venha habitar neste lugar, e que a tua glória se manifeste neste lugar, através de nossa vida, a tua casa neste lugar. Eu clamo para que seja assim. Usa a minha vida e a vida dos meus irmãos para isso, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana de muita bênção
na graça e na paz do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe e te cubra de bênçãos a você e a sua família. Amém? Começa, ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que creu. Jesus, estás comigo, a quem eu temerei. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. Vai acontecer. pela fé a gente vai vencer.
Amém. Que Deus abençoe você e tenha uma ótima semana na presença de Deus.